estar aqui. Eu vou começar perguntando para a Larissa sobre o Vó, a Senhora Elétrica, né? Eu conheço o conto da Natália, né? O filme da Larissa é a adaptação de um conto da Natália Borges Polesso, que está no livro chamado Amora. E aí queria perguntar para você, que eu acho, pensando assim, em relação aos outros filmes também, né? Você vê que são filmes que são muito focados na juventude, né? Na coletividade, numa certa liberdade, também não todos, né? E o seu filme, você escolheu justamente falar dessa outra geração que não tem essa mesma vivência, né? E muito atravessada por um corpo muito mais preso, né? Nesse sentido. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Sobre o seu filme também, como é que foi esse contato com o conto, com a Natália, enfim. Oi, gente, obrigada por terem vindo. Bom, eu sempre tive esse interesse em representar lésbicas mais velhas no filme, porque é isso, normalmente a gente sempre vê personagens mais novas, até por questão da objetificação da mulher lésbica no cinema. Então, são personagens mais novas, dentro de um padrão, brancas. E eu já tinha esse interesse quando eu entrei na faculdade de cinema. E aí, no segundo período, eu tive aula de roteiro. E eu e a Bruna, que dirigiu comigo e também fez o roteiro, a gente acabou entrando em contato com um conto da Natália. E a gente achou que encaixou perfeitamente. O trabalho final dessa matéria era para adaptar um conto. Então, a gente escolheu adaptar esse conto da Natália. E a gente acabou gostando muito do resultado final. E daí nós ficamos com um roteiro e escrevemos na Elipse, que é um edital universitário. E aí nós fomos selecionados e começou todo o processo de filmagem. E aí, nessa questão específica, assim, você fala também que você pesquisa, seu outro filme também falou sobre isso, né? Sobre essa questão do tempo, enfim. Que você também pesquisa essa relação entre negritude e lesbianidade, né? Então, se você também comentar um pouco sobre isso. Então, eu sempre achei que os filmes LGBT, em sua grande maioria, têm uma representação muito forte de pessoas brancas. No geral, assim, filmes gays também têm muita representação branca. Tanto que, quando chegou o Moonlight, acho que muita gente ficou empolgada em assistir por conta disso, que era uma representação negra muito forte. E no meio lésbico, principalmente, acho que falta um debate muito grande também sobre racismo dentro do meio LGBT. E acho que muitas vezes mulheres negras, lésbicas e bissexuais se sentem um pouco isoladas dentro da comunidade por conta dessa ausência, desse debate. E acho que eu, enquanto mulher negra e lésbica, também não poderia continuar seguindo esse padrão de branquitude dentro do meio LGBT. Então, eu tento sempre trazer essa pauta no que eu faço, enfim, nas minhas pesquisas e tudo mais. Lumena, queria aproveitar para perguntar para você sobre o roteiro, né? Eu acho que o roteiro de curta-metragem é esse espaço onde a experimentação é muito mais possível, né? Diferente, enfim, de longa-metragem, você tem que se preocupar com certas estruturas e pensando em distribuição, né? Onde realmente eu acho que as realizadoras podem ousar mais, né? Eu acho que nesses filmes aqui a gente tem diferentes formas de abordar, né? Esses roteiros, assim, indo muito também para uma questão do cotidiano. Acho que até no Quebra-Mar, que é mais documental também, você vê que tem uma questão de se colocar os atos, por exemplo, né, trazer um pouco de vivências políticas dessa juventude, assim. Então, queria pedir para você comentar um pouco dos roteiros. É uma responsabilidade de sábado de tarde. Queria agradecer, né, essa oportunidade de acessar esses filmes. Eu acho que em primeira mão acaba sendo, de fato, bem simbólico nesse momento da minha vida, que estou por trás de 2 roteiros
cujos conflitos principais são as experiências de subjetivação de mulheres negras lésbicas, né? Eu acho que a gente teve uma oportunidade aqui muito ímpar, né, de acessar roteiros e produções audiovisuais cujo foco principal foi, de fato, diversificar narrativas lésbicas, né, entendendo aí que o L ele tem camadas territoriais, camadas de raça, camadas geracionais, conflitos e angústias que transcendem o sair ou estar dentro do armário, né? Isso, para mim, é de uma potência política absurda. Também acho que é importante destacar, para mim, foi entender como as diretoras, as roteiristas tiveram a preocupação em evidenciar subjetividades, né, que aparentemente partem de um lugar homogêneo, né, por serem personagens lésbicas, mas que ao longo das jornadas das personagens a gente consegue entender as especificidades, os silêncios, os sims e as autorizações de cada uma em dialogar, em acessar essas experiências de lesbianidade a partir de pontos de vista muito específicos e distintos, né? E aí, obviamente, eu acho que consegue... hoje eu acho que a gente teve essa oportunidade, para mim, de reforçar ainda mais, enquanto pesquisadora, roteirista, a potência política de produzir espaços onde nós, mulheres que vivenciam experiências distintas de sexualidade, se autorizem a entender o audiovisual, o roteiro como essa ferramenta de olhar para dentro, né, de fazer esse movimento, de acessar essas memórias e botar para rodo em parceria com o cinema. Botar para rodo a expressão só tá Não, mas a gente estava comentando ali atrás, eu e Mari também, sobre como que alguns filmes têm muito marcado essa questão da liberdade, né, que eu acho que é uma coisa também muito geracional, do coletivo, né, dessa necessidade de mostrar esse corpo lésbico presente ali a partir dessa chave da liberdade, de poder ser quem se é, né? E na verdade, os dois filmes que eu acho que isso está menos colocado, né, como a Mari estava comentando ali, mais tensionado, né? É o filme da Carol, né, da felicidade delas, que apesar de ter aquela marcação do desejo ali muito forte também, tem a presença da polícia, tem o medo da repressão, né? E o seu filme também, né, Larissa? Que falando justamente também essa liberdade que não pôde ser vivida, né? Então, se vocês também pudessem comentar um pouco sobre isso. Que fala? Não, é porque... Desculpa, é aquela que se mete. Mas é porque eu acho que a gente estava conversando isso e acho tão importante, porque na sessão de hoje, né, os filmes que estão tensionando essa vivência que os outros filmes estão fazendo a gente partilhar, são os filmes que são centrados em personagens negras. Isso é muito importante, porque eu acho que é justamente isso que a Larissa estava falando, né, das preocupações assim, de trazer esse debate racial para as vivências lésbicas, sobretudo. E acho que isso também foi isso que você estava falando, né, Lumena? Então acho que isso não é à toa. Né? Eu fiquei pensando isso quando estava vendo esse filme. Né? Eu lembrei de um dado, a gente só está pensando. Nesse diálogo aqui. Outro microfone. É isso. Hoje, para mim, é muito simbólico pensar também na minha experiência, porque hoje é a minha primeira experiência e convite de pensar cinema a partir de uma perspectiva lésbica, né? Porque, enquanto pesquisadora, boa parte dos convites que eu recebi ao longo da minha vida foram para pensar as experiências de racialidade enquanto mulher negra. Então, para mim, está sendo massa. Eu queria agradecer porque foi um exercício também de me convocar a um modus operandi de interseccionalizar essas questões, né? E aí eu lembrei que a Adélia Sampaio, ela é sempre referenciada nos espaços de cinema negro como a primeira mulher negra a ter um filme em longa-metragem rodado, né, e disponibilizado em salas de cinema. Entretanto, o fato do filme apresentar um conflito lésbico é sempre silenciado. Então, eu acho que sobre isso ainda é importante frisar que
O filme ele só foi para a sala de cinema porque ele foi associado, em 1984, a um filme pornô, né? Sendo que o Google, essa semana, reconheceu esse mecanismo de associar filmes lésbicos a conteúdo pornográfico, né? Ou seja, de 1984 para essa semana a gente consegue ter uma conjuntura aí de semióticas e signos que se ancoraram às interlocuções lésbicas, né? E isso para mim é também um dado para a gente prestar atenção. Sim, com certeza. Isso que você falou da Adélia Sampaio é total verdade. Muitas vezes, dependendo do encontro, se tem um foco mais racial, isso do fato de ser uma narrativa lésbica é silenciado. E se for um encontro que tem mais foco na sexualidade em si, normalmente não consegue fazer essa interseção, sendo que é essencial que quando a gente vai discutir sexualidade, que seja uma coisa interseccionalizada, não dá para separar a identidade racial da identidade sexual das pessoas. E acho que esse debate está sendo muito interessante e acho que cada vez mais a gente está conseguindo trazer mais, como por exemplo o filme da Carol, incrível. Também teve O Amor de Ori, que é muito bom. Então tem cada vez mais mulheres negras entrando nesse debate da sexualidade, da interseccionalização. E é essencial. Ai, gente, por isso que a gente está com o microfone só, porque esse aqui está meio capenga. Então, acho legal também frisar que todos esses filmes foram feitos com um edital, né, com dinheiro de edital. O seu foi do Elipse, né, da SES Gran Rio. Os outros todos são editais públicos, né? E que eu acho que isso também é uma forma de... É importante a gente frisar, tipo, por que esses filmes estão acontecendo agora, né? Acho que a gente ficava assim, não tem tantos filmes, a gente não consegue ver tantos filmes lésbicos, mas também é importante que as pessoas tenham ferramenta para poder produzir esses filmes, né? Então, uma vez que as mulheres lésbicas são contempladas em editais, elas vão produzir narrativas que você vê super diversas, né? Eu acho que, apesar de serem filmes que comunicam, se dialogam, óbvio, em diferentes níveis, assim, tem muito isso, justamente, de a gente ver uma pluralidade, acho que, de corpos e de narrativas mesmo, por mais que tenham narrativas parecidas, que se comunicam, né? Que falam muito dessa marcação da juventude, por exemplo, são representações e olhares diferentes, né? Para o mesmo tema. E isso é possível porque foram filmes feitos com dinheiro, né? Com edital. Isso permite que tenha uma maior qualidade de produção também, óbvio, né? E permite que enfim, que a gente consiga colocar essas narrativas no mundo, né? Aí queria, pensando nessa conversa que a gente está tendo também sobre desejo e tal, que a Mariana falasse um pouco, né? A Mariana pesquisa gênero, sexualidade, essa interseção de afeto, excesso, desejo, comentasse especificamente sobre essa construção do desejo nos filmes que eu acho que está muito marcada em alguns, né, tipo o Mistério da Carne, por exemplo, principalmente, mas acho que a felicidade delas também está em todos, né, mas acho que nesse um pouco mais. Eu fiquei, primeiro, assim, oficialmente agradecer a oportunidade de estar aqui conversando e de ver os filmes juntos, né, porque é muito, muito interessante, na verdade, assim, a gente celebrar e pensar a partir chamada pelo mês da visibilidade lésbica, mas pensar esses filmes. Há um certo tempo eu escrevi um texto que eu estava falando da ideia de uma pedagogia do desejo, né? Então, no cinema queer eu enxergava uma certa mudança assim, em filmes a partir dos anos 2000, em que parece que saíam dessa necessidade de falar muito categoricamente sobre as tensões de saída do armário e tal. Parece que isso ficava um pouco mais, assim, não que não fosse muito importante, mas ficava um pouco mais em segundo plano, em função de que os filmes, de uma maneira geral, estavam mais interessados em fazer a gente, público, junto com esses corpos que estão na tela, partilhar um certo desejo, uma certa experiência sensorial, uma certa... E aí eu acho que esses filmes, os 5 filmes, de uma maneira geral, dessa sessão, também tem essa investida, de certa forma. E eu acho isso fundamental, porque parte das coisas
particularmente me interessam muito no cinema, no audiovisual, que é essa capacidade de fazer essa captura, sabe? Captura o corpo da gente, captura o olhar da gente, captura as sensações da gente, faz a gente compartilhar uma sensação e um desejo. Eu acho que os filmes conseguem fazer isso, e é muito importante que eles consigam fazer isso, né? Pensar essa partilha de uma vivência, né? De um tipo de desejo, de diversos tipos de desejos, de diversos tipos de corpos, né? Eu acho que eles fazem isso de uma forma que eu acho bastante recorrente nessa pedagogia dos desejos, que é pensar muito o poder mesmo do tecido fílmico, sabe? Fazer isso com a gente. Então, eu fiquei viajando, assim, em como que ele me fez sentir junto, todos eles, né? Desde a felicidade delas, por exemplo, né? Quando ele faz essa opção de não colocar diálogo nenhum, é quase como se estivesse direcionando o olhar da gente quanto espectador para a troca de olhares, gestos, sabe? Essas coisas que parecem tão um tipo de comunicação, de expressão do desejo, que não precisa do verbo para isso, né? E acho que é parte também de uma vivência desse desejo sexual, e principalmente, né, desse desejo sexual que durante muito tempo precisava ficar invisível, e por uma pressão político-cultural parece que tem que ficar invisível, ou tem uma repressão em torno dele. Então, esses pequenos trocas de gestos e olhares são muito importantes na comunicação cotidiana da vivência, né? E eu acho que os filmes traduzem isso. E o Mistério da Carne, toda essa pulsão adolescente, assim, né, da gente, de despertar esse desejo, e ao mesmo tempo ele não necessariamente correspondido, ou então correspondido de uma outra maneira, como é que isso dá uma gama ambivalente de emoções, né? Então acho que isso a gente se sente nessa experiência adolescente de novo, né? Eu acho muito interessante. E os filmes vão fazendo isso. Os olhares no filme da Larissa, quando as duas se encontram e a gente vai vendo na cena, né, de quando os dois casais, né, da neta e da avó, né, vão se vivenciar, tem uma repetição do gesto, da dança, né? Então acho que essas coisas vão fazendo a gente sentir esse desejo, né? E eu fiquei pensando assim, a forma de trabalhar determinadas imagens, assim, né, que são bem marcantes, assim, o slow motion, a importância do slow motion, sabe, essa desaceleração, assim, da imagem faz a gente contemplar mais ainda esses gestos, essas trocas, essas carícias. E eu vejo que esses filmes têm essa marcação, né? E eu acho que isso é importante em torno até do que a Lumina estava falando, né? Quando a gente sai da amarração de tematizar a saída do armário ou não, por exemplo, a gente se abre para fazer com que o filme consiga capturar os corpos dos espectadores, das espectadoras, enfim, né, para essa partilha de desejos e vivências. Eu acho que isso é uma marca um pouco geracional, assim, desse cinema queer, desse cinema lésbico. No caso, eu estava falando especificamente do cinema lésbico nesse texto, né? Mas eu acho que está no cinema queer de uma maneira geral, assim. Eu acho muito bonito como esses filmes todos vão fazer isso, né? No Quebra-Mar, por exemplo, esses tablôs, assim, né? Que parecem essas imagens fixas, né? Que parece que estão presentificando no início do filme a comunhão da vida política, né? Da amizade, da sororidade, de uma forma de vida. Aí depois aquelas imagens, sabe? A mão na fenda, né? Acho que são imagens que vão traduzindo uma certa vivência de um desejo e de um corpo, e de desejos e corpos, né? E a gente consegue sentir junto. Então, isso é um gesto político muito importante, para além da tematização, né? Para além da representação temática mesmo, assim, de terem, né, tematizando as tensões, os conflitos sociais, assim. Para além disso, tem esse outro lado, que é um lado político também muito importante, né? Então, acho que os filmes dão conta disso, né? Mas tem uma marca geracional mesmo, né? A coisa da juventude é bem fundamental. Acho que o único que consegue cortar a marca geracional é a Larissa, né? Traz esse outro olhar. Eu estou pensando várias coisas aqui, na verdade, mas uma coisa que eu pensei também, assim, acho que está muito mais marcado na felicidade delas, e que isso eu já venho pensando há um tempo, que é essa relação do cinema queer com a água, né? Isso é uma coisa que está me deixando louco, eu estou pensando nisso sempre, porque se você vai ver os filmes, assim, tem muito essa marcação da água, assim, seja, tipo, água correndo, rio, mato, né, quebra-mar, tem muito isso. E aí eu fiquei pensando, assim, estou um tempo pensando sobre isso, por
que tanto essa água? Eu acho que é porque também a água é muito esse signo de liberdade, né? Parece que é uma vontade muito forte de se colocar essa liberdade e ela se traduz esteticamente com essa água que jorra, que também se relaciona com desejo, né? E aí eu acho que no Felicidade delas, isso quando elas vão se beijam ali e aí elas se desmancham em água e essa água que vai cobrindo a cidade inteira, eu vendo o filme pensando, nossa, que lindo, e quanto que eu tô certa, né, quando eu tô pensando sobre isso, porque tá muito, muito presente, assim, né, e acho que são outras maneiras também da gente traduzir esteticamente esse desejo, que não é necessariamente através do sexo, ou através do corpo só, né? Eu acho que o corpo é muito presente em todos esses filmes e é importante que seja esse corpo sapatão ali, esse corpo sapatão preto, esse corpo sapatão mais masculino, né? Mais caminhoneiro, assim, é importante que se traga esse corpo que historicamente não está na cultura massiva, não está no audiovisual, não está no cinema, mas também como que a gente traduz esteticamente isso, né, de outras formas. E aí fiquei pensando nessa coisa da água, assim. E coloca o espectador num olhar contemplativo e desejante, não só desejante do ponto de vista sexual, mas desejante por nesse corpo. Eu acho isso politicamente interessante também, porque é o corpo que está estigmatizado, é o corpo que está politicamente oprimido, sabe? É o corpo que está politicamente querendo ser invisibilizado. Então, o filme faz a gente se instalar nesse lugar de vou contemplá-lo, sabe? Vou desejá-lo. Desejo de uma maneira mais ampla, não é desejo só... É também, né? É também o desejo sexual, mas não é esse desejo só nessa esfera da sexualização, é nessa esfera de afeto mesmo, né? É interessante, assim. Bota a câmera perto do corpo, bota a câmera, faz, né, essa dilatação do tempo. Estou viajando, né? A gente vai abrir para perguntas e comentários do público. Tem uma pergunta ali? Eu quero me meter. Eu quero me meter. Porque eu escrevi isso vai falar da água. Ah, é? E a água é o líquido, né? É o molecular. A água não é o duro. Por isso que ela é uma metáfora tão forte para as minorias. Porque ela permite que você refaça. Não é à toa que o filme usou essa metáfora na forma da água. O duro sabe quem, né? O militar, o duro, não vou falar o nome não. O duro sabe quem que é o duro. Não é isso? O duro é o molar. Deleuzianamente, quem diria que eu ia falar sobre Deleuze? A vida está me vendo. Mas é isso, porque a água é o mole, a água é o flexível. Onde você tá? É o líquido. E o líquido não está... Devolver para a Mariana, só me metendo. Não, fala mais, Ana. Não, tá bom, já tá bom. Fala. Me meter aqui. Mas é porque eu escrevi sobre isso, eu concordo com sua hipótese. Então eu vou ler. A água é uma metáfora muito poderosa para a gente entender o não duro. Sim. E aí ela é uma metáfora do desejo muito forte. Enfim, eu concordei, tá? Obrigada. Amei os filmes, tá? A Larissa já finalmente viu o filme. Agora eu vi. Eu não tinha visto, não. Eu quero só um comentário. A Tati fez a monografia, usou o filme da Larissa, a avó, a senhora é lésbica, né? Você é lésbica. E eu tinha a impressão que eu tinha visto. Que loucura, né? Hoje eu vi que eu não tinha visto, que é uma monografia. Hoje eu vi que eu não tinha visto o filme, mas eu lembrava de todas as cenas. Eu falei para Alice, agora você na biblioteca, eu estava aqui falando tudo. Impressionante o que vocês fazem com a cabeça da gente. É isso. Lindo, parabéns. Quer falar? Porque esse negócio da metáfora da água também é bonito, porque a água pode, pensando, né, fluxo, rio e tal, ela pode não ter fronteira, quer dizer, ela tem delimitação, mas pode não ter fronteira, ela pode ultrapassar a fronteira, né? Essa a metáfora, pensar essa água como fluxo, ela tem limitações, ela tem delimitações, mas pode não ter fronteira, pode ultrapassar essas fronteiras. E se ela é muito barrada, ela explode. Ela, sabe, então se ela está muito reprimida, está muito barrada, muito tempo, e ela continua fluindo, ela tem capacidade de explodir. Então tem força, né? Não é essa leveza que parece ser assim, facilzinha, é fácil de ser manipulável, assim, é fácil de ser dobrável em várias formas, mas ela não se fica dobrada há muito tempo, não. Ela explode. Eu acho que ela é muito bem usada assim, no filme da Felicidade delas, né? Porque elas estão lá na situação de perseguição, quando tem um encontro. Eu fui para uma outra viagem, né, pessoal?
eu consegui visualizar ali como um convite a uma imagem de um signo muito blasé, né? Que é a palavra poder, né? Mas o poder sobre um outro lugar. Tem um termo iorubá que se chama Geledés. Geledés é o termo dado às articulações políticas de mulheres negras em África, né? Ancestralmente, que eram espaços de culto ao sagrado, de culto às articulações outras que transcendem para mim as nossas possibilidades de nomeação nacional. E ali, velho, naquela imagem, eu fiquei, caralho, Carol, que back bom. Eu senti que fiquei viajando, conseguiu inundar estruturas duras, né? Institucionais, as organizações de sociedade. É uma imagem muito forte e me remeteu a essa conexão ancestral, né? E como esses encontros de corpos de mulheres negras, ancestralmente têm sido depósitos de disputas, né? De reinvenções, de segredos, né? Que eu adoraria acessar. Viajei. Gente, perguntas? Olá, boa noite. Boa noite, né? Enfim. Eu queria parabenizar porque, enfim, muito legal tudo, etc. Infelizmente não consigo chegar tanto, mas a minha questão é mais uma pergunta no sentido geral de que eu tenho percebido dentro da produção, tanto no cinema UF quanto dentro de artes UF e qualquer tipo de produção artístico-cultural, que eu acho interessante perguntar para pessoas que estão produzindo ativamente, principalmente com temas tão importantes e cada vez sendo mais pautados, mas a minha dúvida que eu tinha mais para vocês duas é nessa ideia da representação dentro de um cinema e essa problematização de quem faz e quem está fazendo, no sentido de que, por exemplo, o entendimento de... É muito difícil. Enfim, esse negócio de, por exemplo, você vai fazer um filme sobre transexualidade, onde você pega um ator ou uma atriz que não é trans. Ou quem fez o roteiro não é trans, ou quem dirige não é. Então, de que forma vocês entendem essa necessidade de ter uma realidade sincera por trás de quem está produzindo e quem está participando daquele projeto, na concretização daquilo como algo importante, não somente como uma forma de utilização daquele tema para fazer dinheiro, ou, enfim, abordar esses temas de maneira objetificatória ou exploratória, quase como um safari, que é uma coisa que eu percebo de produções quando não se tem uma participação realmente na produção daquele tema. Então, e aí vocês esclarecem um pouco disso. Acho que hoje, quem quiser, não sei. Eu acho essencial que quando a gente fale sobre diversidade e representatividade, que não seja uma coisa só no produto final, sabe? Tem que ter alguém, tem que ter pessoas escrevendo, pessoas dirigindo, na equipe, no geral também. E isso reflete muito no filme, no produto final. Eu acho que, por exemplo, e mesmo assim, fora da área de roteiro e direção, eu acho que, por exemplo, em filmes lésbicos, quando a equipe é muito masculina, isso reflete no produto final. Os ângulos que são escolhidos para representar essa coisa do desejo, fica aquela coisa muito assim, para macho ver. E reflete muito. Acho que a nossa luta por representatividade é muito mais de se ver na tela, mas também de poder contar nossas histórias e de, cara, ocupar isso, sabe? Tipo, a Ancine liberou uma pesquisa, a última pesquisa dela, e se você for parar para observar, tipo, eles separaram por raça e por gênero, né? E não tinha mulheres negras nenhuma, tinha 0% de mulheres negras no roteiro e na direção. E eu acho que estando também muito no que a Erika falou, de tipo, tá, mas também não tem dinheiro pra gente produzir, sabe? São poucos os editais que se preocupam em
tentar fazer algum recorte de gênero ou de raça para que não seja, para que os selecionados e as pessoas que recebem a grana para fazer esses filmes não sejam só homens brancos. Então é muito difícil acessar esse lugar do audiovisual e poder contar nossas histórias. E eu acho que, mesmo assim, a gente ainda consegue fazer parada independente, na guerrilha, e sair filmes lindos, sabe? Mas a gente também precisa de grana. Seu nome, desculpe, Hugo. Cara, então, a minha concepção de fazer filme ainda bem incipiente, ela é muito voltada a uma definição de que fazer um roteiro, por exemplo, é fazer uma pesquisa. Um bom roteiro, ele é fruto de uma boa pesquisa. Uma boa pesquisa é fruto de uma excelente escuta. Uma excelente escuta, ela é atravessada por processos de subjetivação. Então, processos de subjetivação são resultados de marcadores e camadas da estrutura de uma sociedade que sujeitos acumulam ao longo das suas trajetórias de vida. Então, eu, enquanto mulher negra, eu fui atravessada por uma série de marcadores sociais, sabemos quais. E alguns específicos que a minha imagem não apresenta, né? Então, para mim, existe... eu não gosto muito de tornar debates essencialistas, né? Ah, só mulher preta pode fazer filme. Homem branco nunca vai... Não, eu acho que isso tem vieses, né? Eu não sou dessa perspectiva. Mas eu entendo que é um desafio, é um trabalho, assim, na minha concepção enquanto mulher cisgênera, socializada enquanto mulher cisgênera, eu vou precisar, se eu quiser alcançar uma obra de arte, e fazer um filme para mim é uma obra de arte, é um produto artístico, ligado a uma potência política que eu acredito, né, de respeitar as experiências de pessoas trans, por exemplo, eu vou precisar trabalhar o triplo, né, para poder escutar, para poder acessar, para poder, minimamente, eu acho, me conectar às angústias, aos conflitos que corpos trans acumulam em suas trajetórias de vida. Então, eu sinceramente não acredito muito que um homem branco, cisgênero, rico, terá a competência de oferecer uma escuta fidedigna aos conflitos que eu gostaria de visualizar numa tela. Assim, até hoje eu não vi. Até hoje eu não vi. Então, eu acho que é esse o cuidado que a gente precisa ter ao se autorizar a contar histórias que estejam extremamente distantes das nossas realidades e percepções políticas. Assim. Para mim é muito mais simples no sentido do prazer. É prazeroso estar numa sala de roteiro pensando a jornada de uma personagem. Queria eu estar na sala de roteiro de felicidade delas. Inclusive, Carol, sacanagem, cadê? Mas porque é um exercício de acessar memórias, né? É arte, fazer cinema é arte. Né? Não precisa... Imagina. Enfim, acho que a resposta vai por aí. Né? Eu fico sempre pensando nessa questão de... a gente às vezes usa a mesma palavra, né? De representação e representatividade. E pensando na importância dessa questão da representatividade, né? No sentido de diversificar não só como o uso besta da palavra, não, sabe? Diversificar para bater tem aqui um monte de corpos, pessoas, vivências diferentes. Isso não é banal, entendeu? Isso é importante no sentido disso, de trocas de vivências, trocas de experiências. O como é importante que a gente saia do lugar de onde a gente está, sabe? E aí eu acho que isso é só no encontro mesmo da vivência mesmo, no encontro, literalmente no encontro, né? E aí eu acho que nesse sentido é fundamental a gente batalhar sempre por representatividades diversas dentro de todos os processos de criação, e aí criação não só da arte, não, todos os processos de criação. É uma estratégia pensar editais em que tenham esse marcador da diversidade atravessando o edital, mas eu acho que isso é uma sensibilização que a gente tem que cultivar, mesmo que o edital não tenha esse marcador, entende? A gente, se está selecionando tudo, projetos, a gente internaliza esse marcador, internaliza essa importância da representatividade, de
vivências, corpos, experiências diversas. Nesses marcadores interseccionais, raça, gênero, classe e sexualidade. Então, acho que essa sensibilização é que é importante. Não por uma coisa direta, dizer eu só posso falar de mim. Não, não é por isso. É pela importância da gente fazer, estar circulando e se encontrando essas experiências e formas de vida diferentes. Porque aí, acho que, de fato, a gente consegue entender o que é a vivência. Né? Não só porque eu vivi, mas porque eu estou em contato e ouvindo quem viveu. Ah, tá. Peraí, não era isso que eu queria saber. Opa, gente, tudo bom? Boa tarde. Meu nome é Amanda, eu também sou realizadora, fotógrafa, audiovisual, enfim. E estou enfrentando esses desafios que vocês também estão enfrentando. Eu acho muito legal estar aqui. Estar aqui está sendo um refresco para os olhos, para os ouvidos, para o coração, né? Ver um cinema de afeto, um cinema de representatividade, um cinema descentralizado da branquitude, descentralizado da heteronormatividade, né? E eu tive o prazer de ver a voz Senhora Lésbica, né? Da Larissa, na estreia lá do edital, né? Do Eclipse. Eu tive o prazer de fazer o estilo de um dos filmes que estava também lá, né? Do Francisca. E, nossa, quando eu vi o seu filme, eu fiquei assim, caramba, é isso, né? Sabe? Achei fantástico essa descentralização também dessa coisa da juventude, né? Porque como a gente está num processo de criação, um novo olhar, né, para o cinema de uma perspectiva LGBT, lésbica, etc., é muito mais fácil a gente falar da gente, né? Uma coisa mais da juventude, e achei fantástico o seu movimento, né, de sair dessa zona de conforto, né, e procurar essa coisa, né, da idade, enfim. Achei muito legal o seu filme, fãzaço. Enfim, o que eu queria falar um pouco aqui é que é muito, muito bom ter esse espaço, né? Como a gente vê esses filmes todos hoje, e eu queria ressaltar assim, o filme, principalmente, claro que todos os filmes são fantásticos, a questão da água, enfim, adorei também aqui o debate em relação a isso, né? A fluidez, a importância dos editais, né? Que a gente está falando aqui, né? Mas essa coisa do quebra-mar que eu achei fantástico, realmente também essa centralização, esse redirecionamento do olhar, né? Ele não filma um diálogo entre duas pessoas, não se prende àquela coisa do um olha aqui, outro olha aqui, olha aqui. Ele coloca uma coisa mais no áudio, né? E no visual fica uma coisa mais parada, que você repara no corpo, repara na troca. Fiquei encantadíssima com esse filme, assim. Eu queria, assim, colocar para vocês, para, enfim, comentar essa questão desse cinema que a gente viu hoje, né? E como é esse trabalho de você descentralizar esse olhar da heteronormatividade, da plenitude, como é esse processo, assim, como é que é para vocês, como realizadoras e pessoas que estudam, né, esse processo todo. Enfim, queria colocar aí essa provocação, assim. Eu acho que é isso que você falou exatamente, né? É tentar a gente capturar os arranjos do tecido audiovisual para provocar, já que o cinema audiovisual tem esse poder, né? Porque tem esse poder de capturar o nosso sensório, o nosso corpo, vai capturar para fugir de um certo padrão, de uma forma de olhar, né? Eu acho que isso tem uma coisa muito importante, né, na teoria, né, por exemplo, do cinema, que é pensar essa produtividade do estranhamento, né? Assim, você compor um filme, compor um audiovisual que vai convidar o espectador a estranhar. E não é estranhar no sentido moralmente negativo da coisa, não é isso, não. É estranhar nesse sentido produtivo, de dizer, isso aqui está me chamando a sentir diferente, olhar diferente daquilo ou do que eu sei, ou do que eu já estou acostumada a ver. Eu acho que isso é a grande questão dessa descentralização, dessa descolonização do olhar, enfim.
E então é pensar que maneiras de fazer. Você claro que não é um checklist só, né? Eu tenho que fazer o total. Às vezes é uma mínima coisa, às vezes é uma forma de abordar o tema, às vezes é trazer uma outra geração, uma outra vivência, às vezes é uma forma de colocar a câmera, às vezes é isso, uma forma de narrar, né? Então tem várias maneiras diferentes, né? Mas eu acho que é sempre muito importante a gente estar atento enquanto espectador, enquanto realizador, enquanto, né, críticas, a gente está atento em chamar a atenção disso, né? Não sei, eu estou aqui falando do lugar de pesquisadora, eu não realizo nada, gente. Ninguém pode me acusar de fazer filmes, mas assim, enquanto crítica, enquanto pesquisadora, eu fico sempre pensando, enquanto professora, eu fico sempre pensando chamar a atenção para esse poder de estranhamento, né? Chama atenção. E então a gente chamar a atenção também a gente enquanto espectadora também se atentar para isso, né? O que esse filme está me fazendo, me convidando a estranhar, né? E o que se desdobra a partir desse estranhamento? Não sei, eu acho que e aí a gente volta a essa ideia da diversificação, assim, da representação e da representatividade, porque é nesse encontro de diversidades mesmo, assim. Eu sei que é uma palavra já gasta, né? Mas é tão importante porque a gente está sendo o tempo todo chamado, convidado a voltar para o mundo unívoco, né? Da homogeneidade unívoca do pensamento único, né? Então, É muito difícil, né? Mas é um processo diário, né? É diário. Eu acho que eu ainda estou numa relação com um cinema bem romântico, assim, bem militante também. Porque acessar a ferramenta de pensar, entender os processos, né, de uma produção visual ainda são acessos bem elitistas, né? Uma formação em cinema, em roteiro, aí sei que eu diga, é extremamente cara. E então, o meu encontro com essa autorização foi via política pública, né? Laboratórios, enfim. E nesse exercício de construir esse corpo roteirista, eu fui construindo esse corpo de escuta para com o meu próprio processo, né? De entender como é que as experiências da minha performance de familiaridade, até pouco tempo atrás, impactou na minha subjetivação, por exemplo, né? Então, tá sendo construções de exercícios muito par e passo, né? Bem complementares, porque, de fato, eu estou me descobrindo roteirista, eu estou me descobrindo trabalhadora do audiovisual de maneira bem recente. E aí, eu acho que acaba sendo um processo, para mim, interessante perceber como tem sido essas experimentações também, né? Eu lembro de uma fala, tem uma personagem do filme Café com Canela, Margarida. Tem um momento que ela para e conversa com a Violeta e fala: Violeta, um bom filme é aquele que revela os podres, as angústias. Um bom filme é aquele que se autoriza a se experimentar e experimentar o espectador, né? Um bom filme é aquele que aciona no espectador uma persona diferente daquela que chegou na poltrona, né? São aqueles produtos que, de fato, transformam as pessoas, acabam acionando essa capacidade das pessoas saírem da sala de cinema de maneira diferente. Então, eu levo essa fala da Margarida para mim, assim, como é que pensar o cinema pode ser uma ferramenta de transformação a todo momento, né? De uma leitura sobre os meus próprios processos subjetivos e também dos processos subjetivos que eu quero disputar, que eu quero oferecer enquanto narrativa, enquanto imagem, enquanto semiótica. Acho que é por aí, né? Não sei se eu respondi também. Eu acho que o nosso trabalho, além de, assim, para além, representar aquilo que a gente não vê, não cresceu vendo, por exemplo, negritude, mulheres lésbicas e tal, é também questionar, sabe, por que a gente não tem essa dificuldade em ver pessoas LGBT mais velhas, por que a gente não consegue fugir desse lugar de personagens lésbicas novas e sempre no padrão. E acho que é isso. Nossa, viajei agora que você falou sozinha.
coisas, só acrescentar mais uma leitura para a questão da água, no final de Felicidade dela, que todo mundo falou. Porque assim que apareceu aquela água, eu pensei, nossa, que esguicho potente. Porque eu tenho pesquisado sobre ejaculação feminina e para mim era essa imagem que estava aparecendo aí. Eu fiquei me lembrando de há poucos filmes que tratam dessa temática, né? Mas tem um filme feito por um diretor belga que fala sobre ejaculação feminina em Ruanda e começa contando uma lenda, porque quando surgiu um lago grande lá em Ruanda, que eu não me lembro o nome, mas a lenda é que uma rainha um dia, o rei viajou e aí ela transou com um soldado e ele com muito medo de penetrar, ela ficou só roçando e ela ejaculou, e tanto que inundou a cidade inteira e criou esse lago. E aí, quando eu vi essa imagem, eu pensei, nossa, já que inundou São Paulo inteiro. Então, mais uma possibilidade de leitura. Eu queria falar também sobre a sessão, de um modo geral. Assim, eu fiquei muito feliz de ter visto esses filmes todos, achei todos muito bons, muito potentes. E eu fiquei pensando numa questão, talvez se a Mariana queira falar sobre isso, porque tenho visto alguns filmes brasileiros recentes, principalmente que tratam de relações entre homens, relações gays, tipo tatuagem, corpo elétrico, tinta bruta, em que eu vejo essas relações homossexuais e que vão muito para além dessa situação da saída do armário, ou de um amor romântico, ou de uma relação monogâmica, ou uma relação que reproduz um padrão heterossexual. Filmes que eu achei sempre muito bonitos, assim, que retratam uma comunidade entre homens, que passa pela amizade, mas não necessariamente por uma relação assim, de amor, né? Aparece muito o desejo, mas sem esse padrão forte. Eu ficava assim, lamentando, poxa, eu não vejo filmes sobre lésbicas que passem por aí também. Parece que passa pela questão de sair do armário, ou de dor, ou de paixão à primeira vista. Né? Uma questão assim. E aí eu vi principalmente os últimos curtas, o Quebra-Mar e o anterior, que é de Horizonte, Peixe, né, que eu esqueci, que apresentam essa comunidade lésbica, né? Não necessariamente uma relação de amor ou um padrão monogâmico. Você falou que escreveu sobre isso, e eu fiquei pensando, de que filme você falou? Mas enfim, se mais alguém quiser falar dessa questão também. Na verdade, eu estava falando dentro de um contexto, mas eu concordo totalmente com você, assim, e eu acho que está muito mais forte nos filmes de temáticas ou personagens LGBTs quando falam de LGBTs masculinos. Isso aparece mais, assim, recentemente, né? Mas quando eu escrevi sobre isso, estava falando dentro de um contexto muito específico do cinema queer, com base numa curadoria da mostra de cinema queer, que era muito dentro de uma demarcação de cinema americano, principalmente, né? Europeu e americano. E aí eu acho que tem, por uma questão, enfim, uma questão também das próprias lutas e vivências, né, de uma certa sociabilidade LGBT no contexto norte-americano e no contexto europeu, que é bem diferente do contexto brasileiro, né? E aí eu acho que, quando eu penso esses filmes lá, eu acho que tem já um certo outro patamar, digamos assim, onde a questão social do conflito de visibilidade da saída ou não do armário, do que sair do armário significa em termos de conflitos políticos e sociais, isso nesse contexto norte-americano e europeu, assim, e Europa ocidental, né, assim, nesse capitalismo liberal, assim, ele já estava, esse tema parecia que já tinha sido ultrapassado, assim, né, ou não era tão forte. E, ao mesmo tempo, quando se falava quando se mostra esses desejos, né, essas vivências mais de desejo, dessas configurações, também poderia, de uma maneira geral, sair dessa marca do amor, do par, do amor romântico, né? Eu acho que isso também acabou, durante muito tempo, muito trabalhado, até trabalhado dentro do contexto norte-americano, por uma questão de uma lógica que, enfim, se chama meio assimilacionista, de dizer, olha, os gays, as lésbicas, podem configurar famílias burguesas, né? Então, pautadas na monogamia, pautadas no amor romântico, enfim. Então, isso era uma questão, né? Vamos pensar lá nos anos 80, nos anos 90, quando se começa a tematizar de uma maneira na cultura midiática geral. Eu estou falando muito especificamente no contexto norte-americano. A gente precisa ainda fazer essa história para o contexto brasileiro, né?
Então, quando eu estava pensando nisso, eu estava pensando de uma mudança, de uma coisa que eu chamei lá de pedagogia sociocultural, onde você, nos anos 80, final dos anos 70, nos anos 80, você tematizava essa saída do armário, era muito mais forte até o início dos anos 90, e no final dos anos 90, nos anos 2000, parecia que você não precisava mais falar sobre isso. Né? Então, você saiu do armário e não precisa mais tematizar sobre ele, e o que acontece depois que você sai do armário? E aí a gente vai pensar todas as explosões do que significa a vivência desse desejo, desse corpos. E aí vai trazer outras questões para isso. Eu acho que a gente pode fazer uma analogia pensando em termos de cinema brasileiro e audiovisual brasileiro, mas a gente vive um outro contexto histórico, um outro contexto social em relação ao que é a forma como a gente historicamente abordou a própria questão LGBT. Né? E eu acho que isso em relação há uma diferença muito grande em relação à questão gay masculina e à questão lésbica. Pensando mesmo nos próprios ativismos. Assim, se a gente for pensar historicamente, os ativismos gays masculinos tomaram a frente, eu não estou falando contra isso necessariamente, mas eles tomaram a frente em certas lutas de representação. Por exemplo, eles tinham representatividade nas comissões da Assembleia Constituinte que as lésbicas não tiveram necessariamente. Elas tinham menos fala, de certa maneira, dentro dos ativismos. Né? E aí eu acho que isso contribui também. Assim, estou lançando uma hipótese, mas eu acho que eu estou falando uma hipótese talvez até meio levianamente, porque eu acho que a gente precisa fazer essa história. Acho que a gente não fez ainda necessariamente essa história. E aí eu acho que isso faz com que talvez eles tenham um acúmulo de representações da vivência homossexual masculina, que talvez o acúmulo de representações das vivências lésbicas não se tenha ainda. Né? Então, talvez isso pudesse explicar um pouco essa diferença, assim, de que muitas vezes, de fato, os filmes lésbicos ainda estão nessa configuração de uma certa ideia de casal monogâmico, por exemplo. Mas eu acho que a gente já está vendo esses curtas, essa curadoria, e eu acho que os curtas que a gente está vendo, quando a gente vai no festivais específicos de sexualidade, de diversidade sexual, um mix, enfim, eu acho que a gente já está vendo que tem uma explosão, tem um rio assim, muito maior que a gente já está conseguindo navegar por ele, para a gente ficar na nossa metáfora de água. Né? Eu acho que isso já está, de fato, aparecendo, mas não nos longas-metragens, certamente não, como a gente já vê longa-metragens tematizando casais, ó, tá vendo? Enfim, personagens homossexuais masculinos, acho que estão mais fortes no longo, pensando nessa explosão, essa ideia de formas de vida, formas de sociabilidade que ultrapassam a questão, que tem a ver com desejo, tem a ver com sexualidade, tem a ver com encontros afetivos sexuais, mas que ultrapassa a configuração desse par romântico, né? Desse par amoroso. Enfim, eu acho que certamente nos longas-metragens, em relação à questão lésbica, ainda não. Acho que ainda temos muito o que falar de questões de visibilidade lésbicas em configurações que ultrapassam a questão do amoroso, né? Que vai para formas de vida, sororidade, que eu acho que é o Quebra-Mar faz, que eu acho que o Peixe faz de certa maneira, né? Que eu acho que de alguma forma está ali uma tensão no mistério da carne. Assim, o mistério da carne está muito calcado nas mulheres. Não está falando só, acho que está muito na personagem, né? Como desejo. Mas você tem uma sociabilidade feminina ali também que pode se explodir para uma certa... uma homoafetividade feminina que se explode, né? Sei, porque eu adoro uma cena do mistério da carne especificamente, assim, que é o Vogue, o ofertório do Vogue, né? Aquela coreografia, eu particularmente gosto muito, e eu fico pensando em todas aquelas mulheres assim, brincando, assim, não sei, viajando nessa imagem. Mas não sei se te respondi. Pensando junto, né? Saindo um pouquinho do meu papel aqui, comentando um pouquinho o que você falou, na verdade, assim, também pensando, né, acho que comentando um pouco o que a Amanda falou também, assim, a escolha desses filmes, e acho que esse processo de curadoria e de pesquisa de cinema lésbico que eu venho fazendo, diz muito respeito também a gente poder, não só enquanto espectadores, mas também realizadoras, acessar outros filmes e a gente sair um pouco dessa... Acho que é muito importante a gente discutir representatividade, mas também pensar como que a gente está filmando isso, né? Quais são as possibilidades
inúmeras que a gente tem de construir um olhar lésbico para o cinema que vai sair desses enquadramentos heterossexuais, né? A maneira como os homens pensam o cinema. Né? E acho que a carência da representatividade é tão grande que você vai ver, por exemplo, pensar no sucesso de webséries lésbicas, pensar no sucesso de narrativas online, assim, agora, por exemplo. Eu acho que essa demanda por representatividade leva muito as mulheres a irem para acho que talvez ficar mais nessa coisa da chave da cultura massiva, onde, por exemplo, novela, websérie, só que ainda assim são representações que, por estarem nessa chave também, acabam muitas vezes caindo em certos estereótipos de padrão, né? E aí o cinema, e aí principalmente os curtas-metragens, eu acho, a gente tem possibilidades muito mais amplas dessa representação, né? De furar isso mesmo, né? Então, a ideia de trazer esses curtas é também a gente ver o que as realizadoras estão fazendo agora em diferentes lugares, a partir de diferentes perspectivas, e colocando esses filmes para a gente pensar junto eles, assim, sabe? E também pensar que filmes a gente quer fazer. E aí, isso que você comentou especificamente da coletividade também é algo que eu venho pensando há muito tempo, e aí eu até peguei uma colinha aqui, porque tem uma pesquisadora, Karen Hollinger, que ela é estudiosa de cinema, teoria lésbica, de cinema e tal, e ela vai separar, ela diz que os filmes lésbicos são divididos em 3 categorias, assim, que seria um dessas narrativas de saída do armário, né, esse coming of age. Então você tem filmes como Pariah, por exemplo, é muito comum esse tipo de narrativa, que é o que a Mari falou, que era muito mais marcada nos anos 90, nos anos 2000, e que agora a gente vê uma mudança, assim. Outra é muito em torno do par amoroso, né, e a ideia de que a lésbica, ela, para ser entendida enquanto lésbica, ela está sempre colocada em relação a uma outra, necessariamente, né? Como se, necessariamente, para se existir enquanto sapatão, você tenha que estar no envolvimento amoroso, né? E isso é muito marcado nos filmes, que é em torno dessa questão do casal, né? do romance, e é muito curioso que você vê, assim, que, em geral, são personagens colocadas dentro de um contexto heterossexual, né? Elas não têm, tipo, uma amiga sapatão. Né? Sempre assim, elas estão aquela vivência totalmente hétera. Ela e a outra lésbica que ela gosta são as únicas lésbicas do filme. É muito isso, assim. Isso também era uma coisa que me instigava, mas a gente tem filmes assim, sim, só que, em geral, são filmes mais experimentais, são filmes de mais difícil acesso. Então tem, por exemplo, o Born in Flames, tem o Watermelon Woman, que é o primeiro filme dirigido por uma lésbica negra, que vai falar sobre toda essa questão, que é da Charitane, né? Filme de 95, que traz muito essa questão da coletividade também. E representatividade, óbvio. Então a gente tem alguns desses filmes, eles existem. O problema é que a maioria das pessoas não tem acesso a eles, também assim, são poucos. Então é muito importante a gente ver uma galera jovem agora indo para esse lugar, e justamente falando dessa amizade, dessa coletividade, dessa vivência, que é muito importante para a experiência de vida lésbica, né? Para o modo de vida. Eu acho que é uma coisa que é um ponto que toca diferentes gerações, por exemplo. E aí, nesse ponto, Filhos do Fogo é incrível. Filhos do Fogo também. Tipo, a gente tá tendo mais filmes, eu acho, que estão saindo dessa chave do romance, que é o que a gente mais tem, na verdade, né, historicamente. Assim. Então, enfim, acho que a ideia da sessão era também trazer um pouco disso. Eu acho incrível que as pessoas percebam e a gente comente sobre isso, sabe? Porque é justamente mostrar outras formas da existência lésbica que não passa só pela questão amorosa, né? Mas o terceiro ponto é qual? Era justamente isso, da amizade, da coletividade e tal. Aí ela cita o Goldfish, que é um filme super importante também para o New Queer Cinema, para cinema lésbico. O Watermelon Woman. The Word, por exemplo, vai nesse lugar também, né? Mas acho que é isso. Mas, novamente, todas essas referências dentro de uma cinematografia com outro contexto, né? E no Brasil, na verdade, acho que agora a gente está tendo pesquisadores sobre isso, né? Tipo a Naira, por exemplo, que estava aqui na outra sessão, está pesquisando cinema lésbico latino-americano, a Thaís Faria. Eu fiz uma fala agora que eu fiz um levantamento, assim, a partir falo isso em todas as sessões, né? E não publiquei ainda, então. Mas é porque
eu fiz, a partir de uma pesquisa do Antônio Moreno, do livro A Personagem Homossexual no Cinema Brasileiro, ele vai catalogar dos anos 50 aos anos 90 os filmes brasileiros que têm personagens LGBT, não necessariamente são protagonistas. E aí eu fui, a partir desse mapeamento dele, eu fui pesquisar, né, nesse mapeamento, as personagens lésbicas ou bissexuais. E aí foram 30 filmes só. E isso não quer dizer que são protagonistas, são personagens que existem. Então, desde figurante até personagem secundário, protagonista. Então você vê que numa chave de 50 anos de cinema, a gente teve 30 filmes, né? Sendo que só um deles foi dirigido por uma mulher, que é O Amor Maldito da Adélia Sampaio, que você citou. Depois disso, e aí eu falei, tá, mas depois disso? E aí eu levantei 7 longas-metragens protagonizados com personagens lésbicas ou bissexuais, desde o final dos anos 90 até agora, sendo o último As Boas Maneiras da Juliana Rojas, que é um filme do Marco Dutra, que é um filme de 2018, que é a primeira protagonista lésbica negra do cinema nacional. Então, assim, essa personagem só surgiu em 2018, feita por 2 realizadores brancos. E são 7 longas só, né? Então, na verdade, a longa-metragem está muito distante de representar isso, essa coletividade, tal que você falou, que está em tatuagem, que está no corpo elétrico, mas isso também porque onde estão as mulheres lésbicas no cinema, né? Tipo, não são tantas as mulheres lésbicas que são assumidas, que estão bancando isso também no longa-metragem, né? Que é um espaço de maior visibilidade. E aí você vê que no curta, que agora com essas políticas afirmativas, a gente conseguiu ter uma produção maior de curtas-metragens. Então, assim, quando a gente fez essa sessão a primeira vez em 2016, a gente fez chamada para as pessoas mandarem filmes e tal do Brasil inteiro. A gente recebeu pouquíssimos filmes e hoje em dia, eu tenho certeza que se a gente fizesse uma nova chamada, seriam bem mais filmes, né? Então, em pouquíssimo tempo, a gente viu que as lésbicas estão conseguindo produzir bem mais e ganhar editais, e isso está caminhando, mas é um caminhar, enfim, está indo, e agora também com o governo, né? Vai indo. Se anda um pouco, volta atrás, anda um pouco, volta atrás, é isso, mas acho que a importância da gente fazer sessões como essa é isso também, né? Acho que fomentar esse desejo dessas criações. Bem motivada por essas histórias que ainda não foram contadas, né? Eu estou vivendo um caos afetivo-político de estar trabalhando na Casa das Pretas e coordenando o projeto ITANS, que foi contemplado também por um financiamento internacional, e a gente está tendo a oportunidade de fomentar, instrumentalizar 15 mulheres negras em suas produções, né? E o como se tornou uma experiência de entender, de fato, a importância, na verdade, de oportunizar ferramentas, né? Para que a gente consiga colocar esse corpo e desenvolver essas narrativas que a gente gostaria de acessar. E sendo lá, se torna ainda mais simbólico para mim, porque é uma ONG, é uma das ONGs mais antigas do Rio de Janeiro, lideradas por mulheres negras, Sapatão, Neuza, Digo Coisa de Mulher, que era a ONG que se renomeia enquanto Casa das Pretas. E na vivência ali com elas, eu consigo entender a importância do como, para a gente se empoderar nesse lugar hoje, de uma certa juventude que está fazendo, que está se autorizando, está tendo mais ferramentas para fazer, ouvir as mais velhas, né? E até porque, para mim, estou me entendendo e construindo essa performatividade, essa subjetivação lésbica, entender como foram para elas nos anos 60, nos anos 70, assumir essas experiências de desejo, me alerta e me fortalece em relação a pensar uma estrutura de governo bolsonariana que aparentemente me limita, né? Elas estão vivas, elas estão trabalhando, elas estão fazendo política, fazendo militância, desde, né, que a gente nem sonhava em ser alguém. E nesse processo, elas têm inspirado muito a, de fato, a tirar um pouco algumas poeiras do tapete. E nesse edital do Fomento Audiovisual de Niterói, a gente, no processo de pesquisa das personagens, eu enquanto roteirista, Mariana enquanto diretora e Ana Beatriz enquanto produtora, a gente falou, velho, como é que a gente quer aproveitar esses R$80 mil, que é uma dignidade, fazer um curta-metragem com R$80 mil,
para, de fato, acionar debates que desromantizem a pauta de lesbianidade, né? E aí eu queria compartilhar aqui, a protagonista do filme está aqui, Leilani, uma mulher lésbica, evangélica, que vai proporcionar para a gente uma experiência narrativa de pensar também essa outra camada, né? Que é uma camada da religiosidade, que pouco é falada, que pouco é acionada. E ela é idealizadora da página Sapatão Suburbana, e também traz um debate de pensar essas experiências lésbicas da periferia de Niterói, de São Gonçalo. Né, Lila? Queria te agradecer. Queria que ela falasse um pouquinho também, rapidinho. Fala da página. Gente, já falou top. Eu Filha religião também da igreja. Sim, então, eu fiz essa página no Instagram, Sapatão Suburbana. Na época que eu fiz, agora até observando isso, que eu nem sabia que tinha essa questão de mulheres lésbicas falando de si. Eu via mulheres lésbicas falando, mas era mais na questão da fotografia mesmo, páginas do Instagram e tal. Enfim, agora com a Lumena eu tô começando a me ligar que tem esse rolê audiovisual, tô curtindo. E é isso, tô feliz por conta desses curtas que apareceram aqui, né, com mulheres pretas. E eu espero, de fato, que em outros eventos tenham mais mulheres negras, sapatonas, entendeu? Porque eu sinto muito essa falta, inclusive por isso que eu fiz a minha página. Porque é isso, né? Sempre muita gente branca, tipo, desculpa vocês, mas a maioria que sabe? E aí eu acho isso muito pesado. Mas eu fico feliz de ver essa representatividade, Palomena, que agora é a minha inspiração de vida. E você também, sabe? De verdade. Ainda mais sabendo que você veio de São Gonçalo também. Então eu fico muito feliz. E eu digo assim, nesse meu lugar de fala de uma mulher preta, que hoje atualmente moro no Morro do Palácio, né? Porque eu fui expulsa, vários processos. E que não está nesse rolê de vocês. Então, assim, eu fico muito feliz de vê-las e também espero que tenham mais mulheres negras, de fato, entendeu? Porque é isso, nós precisamos mesmo. Eu, por exemplo, tenho amigas que são sapatonas e, tipo, a gente vê os rolês das mulheres lésbicas brancas, desculpa novamente, e a gente fica tipo, ai, vai ser chato, eu nem vou, sabe? Vai ser elas falando das mesmices, da mesma coisa de sempre. Enfim, gente, não vai ser chata, mas só falando mesmo. Aí siga minha página. Como que é a página? Sapatão Suburbana. Não, valeu, gente. A gente vai ter que encerrar agora por conta do horário aqui. Muito obrigada mesmo, foi um prazer enorme. Acompanhe o Quase Catálogo nas redes sociais, Quase Catálogo Cineclube, no Instagram Quase Catálogo. A gente faz sessões mensais aqui, aí tem que acompanhar para saber quando vai ser aqui. A gente também faz no Cine Arte UF. As sessões são todas gratuitas e a gente vai ter sessão até o final do ano. Então é isso, muito obrigada. E ano que vem também.